Olá, estamos aqui com vocês pela primeira vez no nosso canal YouTube do Imersão Consultoria e Treinamentos. Um momento de uma certa dificuldade que a nossa categoria vem passando, os microbiologistas. Estamos enfrentando aí talvez o maior problema que nós já enfrentamos em toda a nossa existência profissional, que é o problema da resistência bacteriana aos antibióticos conhecidos. Então, pela medicina moderna, aqueles antibióticos que têm sido grandes auxiliares, grandes aliados no tratamento de doenças infecciosas, principalmente causadas por bactérias, fungos e vírus. E nós temos aí um momento de grande instabilidade, causado por algumas notícias que estão veiculando nos jornais a respeito do tão temido fim do arsenal. Quando nós falamos em fim do arsenal, nós estamos nos referindo ao final daquilo que a gente tem como alternativa terapêutica para o tratamento dos nossos pacientes acometidos por infecções. As infecções que podem ir desde infecções mais leves, como infecções de garganta, ouvido, que são mais comuns, infecções urinárias, que são um pouco mais complicadas, até infecções de alto grau de complexidade, como pneumonias em pacientes internados, pacientes intubados em UTI, pneumonias em pacientes acometidos por traumas, também infecções do sistema nervoso central, enfim, uma variedade enorme de infecções. Essas grandes aliadas do ser humano podem eventualmente estar causando, quando nós então nos expomos a determinadas situações que fazem com que haja um desequilíbrio no nosso organismo, levando então ao que nós chamamos então de quadro de infecção, ou processo inflamatório cometido, uma infecção que deu origem a esse processo inflamatório. Mas então, já que estamos falando de antibiótico, de onde vem esse termo antibiótico? Antibiótico, na verdade, quer dizer antivida, ou aquele que termina a vida, ou que finaliza a vida do micro-organismo em questão. Foi um termo utilizado pela primeira vez por um bioquímico ucraniano chamado Selman Abraham Wachtman. Esse bioquímico ucraniano estudava, empolgado com os estudos do Fleming, ele estudava então alguns elementos da natureza, como por exemplo o Actinomyces, a qual ele deu o nome de Actinomyces antibióticos. Daí a primeira vez que o nome antibiótico foi utilizado pela ciência, estudando nessa bactéria ou nesse elemento alguma substância que pudesse demonstrar atividades antibacterianas, tanto como bactericidas como bacteriostáticos, né? Essas atividades, na verdade, foram demonstradas, porém, devido ao problema da toxicidade dos elementos que ele extraiu do Actinomyces, a qual ele chamou de actinomicina, esses estudos foram deixados de lado e não vieram a ajudar muito assim, a medicina no sentido de tratamento. Então, breve, para vocês terem uma ideia de onde vem essa preocupação com a doença, na verdade, essa preocupação com a doença vem de muito antes da era do antibiótico, vem lá do século XVII, onde as pessoas já morriam por peste, por algumas febres de origem indeterminada. Na verdade, na época não se sabia o que verdadeiramente causava essas infecções, aqueles quadros que acabavam levando as pessoas à morte, né? Como, por exemplo, o tifo, esse tipo de doença que hoje em dia são doenças raríssimas, né, na nossa sociedade. Eram doenças que matavam muita gente. Inclusive, uma doença que está voltando com muita força agora, que é totalmente dependente do hábito humano de cuidado com a sua saúde, que é a sífilis, uma doença sexualmente transmissível, e que está voltando com uma força tremenda, inclusive com o telefonema pálido resistente a alguns antibióticos de uso comum para essa infecção. Mas essa era do antibiótico iniciou lá no século XVII com aquilo que se chamava de alcaloide. Eram extratos de vegetais que existiam na natureza. Os homens observavam algum tipo de efeito que esses vegetais poderiam ter medicinalmente, ou seja, a redução de algum sintoma ou de algum sinal, e com isso passavam a utilizar em determinados momentos. O mais importante, talvez o mais importante que nós podemos comentar,
é a quinina, que foi descoberta em 1619, quando... Aí existem duas vertentes, conta uma história bonita e uma história científica. Eu, como sou poeta, gosto de contar a história bonita, que é a história do desbravador que vinha andando na floresta com muita sede, sofrendo de febre altíssima, com malária, e encontrou uma casca de árvore com água e estava com muita sede, tomou aquela água escura e a febre diminuiu. E ele observou então que aquela casca daquela árvore possuía algum tipo de substância que diminuía a febre. Então, acabou se descobrindo a quinina. Na verdade, alguns falam que foram os índios que já utilizavam isso como fator de redução da febre. Outros contam essa história bacana aí do desbravador, né? Mas, enfim, seja lá qual for a origem, o quinino foi o primeiro elemento que foi utilizado sistematicamente para controle da febre. Depois disso, a era dos compostos sintéticos, como a asfenamina, que foi descoberta por Paul Ehrlich lá no início do século XX, o qual ele chamou de pílula mágica ou bala mágica, que curaria todas as infecções e tal, mas principalmente curaria a sífilis, que era a doença mais temida na época. Então, não conseguiu sobreviver a ponto de provar a eficácia da sua bala mágica, morreu ali no início dos anos 20, mais ou menos, ali no início do século 20, e acabou não provando que o arsênico, que era o composto que fazia parte da sua bala mágica, seria realmente eficaz contra essa infecção pelo Treponema pallidum. Depois, mais um pouco para frente, a descoberta da sulfa, e por fim, o início da terceira onda, da terceira era, que é a era do antibiótico como nós conhecemos, que começou lá em 29 com a descoberta da penicilina por Fleming, passando aí pela extração desse elemento por Flora e Chain, principalmente por Chain, na década de 40, culminando com o prêmio Nobel em 45, com esse trio Fleming, Flora e Chain, chamado time de Oxford, e até os dias de hoje permanece como era. Ou seja, existe uma posologia previamente determinada que vem da indústria de algum lugar, e essa posologia é seguida pelo prescritor e acompanhada de longe, talvez nem acompanhada pelo dispensador desse medicamento, que no caso seria o farmacêutico. Mas o que importa nós discutirmos agora é que há realmente uma mesmice na forma do tratamento, na forma do uso, mas principalmente, não somente do uso, mas principalmente da relação entre o homem e o antibiótico. Há uma relação de desleixo, há uma relação de uma certa facilidade de acesso, de uma redução rápida de sintoma e um desleixo com o tratamento que deveria ser prolongado até o período que é preconizado tanto pela indústria como pelo prescritor. Mas, enfim, nos anos 40, descoberta da penicilina, e nós teríamos, então, o boom da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial, com cartazes e campanhas militares agradecendo o uso da penicilina pela volta dos seus soldados. A droga que curava a gonorreia em alguns dias, isso era uma doença chata na época, né? E as pessoas não gostavam muito de ter gonorreia, mas a industrialização da penicilina fez com que nós tivéssemos uma consequência drástica. Analisem o seguinte: em 28 o Fleming descobriu a penicilina, em 45 ele ganhou o prêmio Nobel. Mas em 1940, o mesmo Ernest Chain, que foi um bioquímico judeu fugido da Alemanha, que foi trabalhar com Flora na Universidade de Oxford, e ele foi o responsável por extrair verdadeiramente a penicilina do penicílio, do fungo, já descobriu em 1940, ou seja, 5 anos antes do prêmio Nobel, que algumas bactérias poderiam produzir enzimas capazes de hidrolisar a penicilina, a qual o Chain chamou de penicilinase, ou seja, a enzima com capacidade de extrair a penicilina, de hidrolisar a penicilina. Ele só não sabia na época que essa hidrólise se dava no anel beta-lactâmico, que essas drogas seriam chamadas, então, posteriormente, de drogas do grupo dos beta-lactâmicos, né? Então tem várias, penicilinas, cefalosporinas,
o Astreonan, que é do grupo dos monobactérias, os inibidores de beta-lactamase são as drogas que compõem esse grupo, então, dos beta-lactâmicos, junto aí com os carbapenêmicos, que eram, até há pouco tempo, a nossa última alternativa terapêutica, ou a penúltima, pelo menos, né? Mas o que importa é a gente lembrar que lá em 1940 o Chen já levantava a mão e dizia: temos um problema, né? E ninguém ouviu e a vida seguiu como deveria, até que no final dos anos 50, iniciando os anos 60, nós já tínhamos dezenas de penicilinas e variações químicas estruturais da penicilina sendo descobertas e lançadas no mercado, porque as bactérias iam se tornando resistentes, e à medida que elas iam se tornando resistentes, modificações da sua estrutura química tridimensional eram necessárias para que a bactéria voltasse a se tornar sensível. E com isso fomos criando as primeiras superbactérias, né? Eu acho esse termo muito engraçado, mas, enfim, não concordo com esse termo. Bactéria é bactéria e ponto final, né? Elas não têm superpoderes, na verdade, né? Elas são as mesmas bactérias, mas isso é um assunto para uma outra discussão. Criamos, então, nossos primeiros monstrinhos dentro do laboratório, que seria o Staphylococcus aureus resistente ao grupo da meticilina, ou da oxacilina no Brasil e agora no mundo todo, que é o chamado MRSA. E nós temos também algumas bactérias do grupo das gram-negativas, seria Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, etc., já produzindo enzimas contra a ampicilina, que seria, então, a penicilina de amplo espectro, a penicilina um pouco mais resistente. Não durou muito tempo, não. Então, a ciência foi lançando novas drogas, lançando dessa vez, abrindo mão do lançamento das cefalosporinas. Nós já tínhamos, então, em 1961, o primeiro artigo publicado em um periódico chamado Today's Drugs, na Inglaterra, que falava sobre o Celbenin e a resistência dos estafilococos a essa droga, ou seja, já falando sobre as novas penicilinases resistentes e também a resistência das bactérias a essas drogas, que seria, então, o primeiro problema grave de saúde pública relacionado à resistência bacteriana. Logo depois, o uso maciço de penicilina, de amplo espectro, aí as penicilinases resistentes, caracterizaram, então, uma resistência a todos os beta-lactâmicos conhecidos, porque no momento que a bactéria se tornou resistente à oxacilina, por um mecanismo de modificação estrutural, simplificando a explicação para vocês, uma modificação estrutural no sítio de ação da penicilina, que faz com que a penicilina não tenha mais afinidade química com aquele receptor. E a bactéria segue a sua vida normal, sem se importar com a presença da penicilina e de outros beta-lactâmicos, incluindo cefalosporinas de quarta geração e incluindo também os carbapenêmicos. Isso só iria mudar com a chegada das cefalosporinas resistentes, anti-MRSA, que seriam mais recentes, nós vamos estar comentando logo aqui na frente. E o erro foi persistindo e continuamos desenvolvendo drogas, desenvolvendo resistência, desenvolvendo drogas, desenvolvendo resistência, criando-se uma bola daquelas estilo galinha e ovo, onde você não sabe se nós criamos novas drogas porque a bactéria fica resistente ou se a bactéria fica resistente porque nós estamos criando novas drogas. A gente não sabe o que começa o ciclo, né? E o tempo passa, nós chegamos à era das cefalosporinas, a vancomicina, na década de 60, sendo lançada por causa das bactérias resistentes à oxacilina, a cefalosporina de terceira geração, com o boom do seu uso nos anos 80 e 90. Aí depois nós temos macrolídeos, inibidores de beta-lactamase, a chegada das fluorquinolonas, e nós temos aí uma chegada de um imenso número de modelos de resistência bacteriana, principalmente enzimáticos, mas também de modificação estrutural, de modificação para que haja
modificação na estrutura interna da bactéria, impedindo a síntese de proteína. E você tem aí uma série imensa, enorme de modelos diferentes de resistência das bactérias aos antibióticos. Começa a ficar muito difícil a ciência acompanhar a evolução desses modelos de resistência. As bactérias parecem brincar com a gente. À medida que se lança uma droga, achando que seria o lançamento mais importante da história, a bactéria rapidamente, em dias, desenvolve mecanismos de resistência altamente simples, altamente complexos, como num passe de mágica. Parece até que já havia esse mecanismo guardado na manga. E nem todas as vezes é uma verdade. Mas lá pelos anos 90, início dos anos 2000, nós já enfrentávamos um grande problema de saúde pública relacionado à resistência bacteriana, quando vieram as enzimas chamadas de beta-lactamases de espectro estendido, as famosas ESBL. Beta-lactamases de espectro estendido são as beta-lactamases, as enzimas produzidas pelas bactérias com capacidade de hidrolisar ou de destruir as cefalosporinas de terceira e muitas vezes de quarta geração. Alguns consideram que elas destroem sempre as drogas de quarta geração também. Alguns defendem que não, e assim segue também uma discussão bastante polêmica e bastante construtiva dentro da microbiologia e da infectologia a respeito, por exemplo, do uso do cefepime para algumas infecções mais graves causadas por bactérias produtoras dessa enzima chamada de ESBL. Com o surgimento dessas enzimas, quando as bactérias passam a produzir as ESBLs, nós temos o surgimento de uma nova classe de enzimas gerado pelo amplo uso desses antibióticos, que são as enzimas chamadas carbapenemases. Nós começamos a usar os carbapenêmicos e as bactérias se tornam resistentes também aos carbapenêmicos. Isso começa, então, a ficar muito complicado, porque quando uma bactéria se torna resistente aos carbapenêmicos, ela se torna sensível somente a situações muito peculiares. Algumas sensíveis a polimixinas, outras sensíveis a algumas associações, como o uso de uma cefalosporina associada ao inibidor de beta-lactamase, ou de uma cefalosporina associada ou do imipenem, ou do carbapenêmico associado a um outro antibiótico, qualquer, a um aminoglicosídeo, por exemplo. E assim você vai... E agora, mais recentemente, carbapenêmico associado a carbapenêmico. Então, nós vamos tentando descobrir caminhos para driblar essa inteligência bacteriana que não nos permite, em momento algum, largar na frente. No momento que nós largamos, já somos ultrapassados, isso historicamente. Desde a descoberta da penicilina, vejam lá, que ela foi lançada nos anos 40, e nos anos 40 já foi descoberta a penicilinase. Isso não mudou nunca. Em momento algum, houve uma mudança de comportamento. O comportamento do profissional, ele se manteve o mesmo, né? Mesmo com todo esse arsenal indo embora, mesmo com drogas novas sendo cada vez mais raras, o nosso comportamento não mudou. O uso continuou indiscriminado, o uso continuou irracional e inconsequente, o uso continuou com prescrição e dispensação por profissionais com conhecimento abaixo da necessidade ou com responsabilidade abaixo da necessidade. A venda era livre no Brasil até 2010, depois acabou sendo proibida, mas de qualquer forma havia uma automedicação muito importante que talvez fosse responsável por parte dessa problemática. E nos hospitais, mesmo com 100% do antibiótico sendo prescrito por médicos e dispensado por farmacêuticos, há o maior índice de resistência em todos os ambientes conhecidos. E como explicar isso se há o conhecimento, a princípio, tanto do prescritor quanto do dispensador, né? Então isso demonstra que, na verdade, nunca houve uma mudança total de comportamento, nem por parte do prescritor, nem por parte do dispensador. E nós temos, então, instalado no planeta Terra, instalado na medicina humana, um paradigma. Um paradigma explicado por Kuhn como todo aquele modelo científico que já não se interroga mais. E se usa
aquele modelo independente de estar certo ou errado. Esse paradigma nosso já dura 70 anos. Ele é o mesmo modelo que era usado no início do uso da penicilina, com doses previamente preconizadas, o uso indiscriminado, o uso sem descalonamento, que significa quando você usa uma droga de maior espectro ou de maior precisão, você trocar por uma droga de menor espectro, de menor pressão seletiva, de menor custo, menor toxicidade, etc., à medida que essa droga também seja eficaz. E para isso nós precisamos de um laboratório eficaz, de um laboratório sério e competente, né? O que nem sempre a medicina tem disponível. Então, haja antibiótico terapia empírica, né? Eu acho que é isso, logo eu acho que eu vou tratar com aquilo, e o achismo impera. Talvez por isso nós chamamos isso de terapêutica empírica, né? A terapêutica empírica no sentido de se usar aquilo que já é preconizado, enquanto não se teria o resultado do antibiograma, que nem sempre vem, e nem sempre vem correto, nem sempre vem confiável. Logo, a gente não deve valorizar sempre esse resultado. Isso é um problema muito sério. Então, o antibiograma é um grande aliado do clínico. Se não houver um antibiograma, muitas vezes haverá o erro de prescrição. E o erro de prescrição causa um impacto enorme nessa cadeia de mecanismos de detecção de resistência, de formação de mecanismos de resistências novos a cada droga lançada, ou mesmo as drogas que estão sendo utilizadas, né? Então, o que me parece nesse momento, continuando o raciocínio, é que há um repensar da antibiótico terapia, causado por um fato. Qual é o fato novo que surge de 20 anos para cá de forma agressiva? A bactéria se tornando resistente a tratamentos com drogas de amplo espectro de ação, de alto custo, de alto grau de desenvolvimento. Isso significa o quê? Uma volta, um olhar para o passado e para o modelo científico que nós tínhamos. O modelo que nós tínhamos era esse, que é o que nós temos ainda. E nos faz pensar e repensar num novo modelo. No momento em que nós pensamos em um novo modelo, nós estamos prestes ao que se chama de quebra de paradigma. E isso é muito claro no sentido científico da palavra paradigma, né? Nós estamos vivendo um momento em que a comunidade científica volta os olhares de novo à bactéria, volta os olhares ao antibiótico e volta a discutir como nós vamos fazer daqui para frente para que não haja uma reprodutibilidade em massa do problema que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, né? Então, as responsabilidades devem ser assumidas pelos profissionais, prescritores e dispensadores. Não existe o uso de fármaco sem a responsabilidade de um farmacêutico. Isso é lei no Brasil, principalmente. E nós vamos falar em Brasil agora. É lei. Não pode vender medicamentos sem que passe pela mão de um farmacêutico. A lei diz que nenhuma farmácia pode funcionar sem a presença do farmacêutico, desde que ela abre até que ela feche. Nenhum medicamento pode ser vendido sem atenção e assistência farmacêutica. Isso nos leva a um ponto, vamos mergulhar para dentro do hospital e vamos entender a responsabilidade de cada um. Certo? O que é competência médica dentro da antibiótico terapia? É compreender a doença, juntar os fatos clínicos, fechar o diagnóstico e escolher a terapêutica. A melhor, adequada ao caso clínico que ele tem na mão. Para isso é preciso perspicácia clínica, conhecimento, para poder juntar aquele monte de informações que vem do dado clínico, da anamnese, do exame clínico, físico, do resultado do laboratório, do resultado da imagem, seja do que for, juntar isso tudo e dizer, o paciente tem uma infecção tal, e eu vou tratar com tal droga. Antes disso, preferencialmente, solicita ao laboratório que faça a coleta do material e se realize cultura e antibiograma, se for possível.
muitas vezes não o é. Algumas doenças são tratadas com tratamento empírico, né? Algumas infecções de pele, por exemplo, onde a gente não tem possibilidade de isolar agente etiológico, uma celulite bacteriana, por exemplo, fica nesse esquema empírico. Porém, nas infecções onde é possível que nós cheguemos ao local e retiremos material para análise microbiológica, é muito importante que isso seja feito. Então, conduta é necessária. A cultura da cultura se faz necessária, embora haja uma resistência enorme por parte de alguns prescritores em relação a solicitar cultura e antibiograma. Exames baratos, que não causam impacto na saúde e que resolvem um problema enorme na hora de ele escolher qual é o melhor medicamento. Isso serve para médico, para dentista, que muitas vezes não tem hábito de solicitar exame, os veterinários, que quase nunca pedem exame, ao menos esse nível de exame. Agora saiu o americano, padronização americana do antibiograma para veterinária, tá? Nós temos documento novo. Isso tanto para pet, gente, quanto para a indústria de alimentos. Tá? Pet, animais de grande porte, aquilo que o veterinário manipula efetivamente, mas nós temos um problema muito sério, que é a indústria de alimentos. É o animal que vai para o abate, que é lotado de antibiótico na ração e faz tratamento com antibióticos para crescer, engordar, etc., seja lá qual o objetivo, e acaba trazendo para a gente um alimento rico em fragmento de antibiótico, fragmento de bactéria, e isso acaba espalhando a resistência para todos os lados. Se ela vem pelo alimento, não há como a gente segurar, né? E quanto aos dispensadores, é necessário que haja um posicionamento dos farmacêuticos no sentido de uma atenção farmacêutica também dentro dos hospitais. Não é somente pegar a requisição, preparar um saquinho, botar o comprimido dentro e mandar. Deve se interferir. Se sabe que é um problema, como ficar omisso a esse problema durante tantos anos? Senhores farmacêuticos também. Puxa a orelha do médico. Eu vivo puxando a orelha de médico. Tenho vários alunos médicos, vários ex-alunos médicos em cursos de pós-graduação, e nenhum deles se sente ofendido quando eu digo isso. Por favor, estudem antibiótico. Parem de prescrever segundo manda o viajante propagandista de laboratório. Certa vez, um amigo meu, infectologista, me disse: estou precisando viajar para ir para congresso, para estudar um pouco. Eu estou começando a prescrever como manda o propagandista, isso não está certo. Essa constatação é comum a muitos médicos. Por favor, colegas, estudem antibiótico. Se precisar da gente, procurem a gente. Chamem um microbiologista para conversar. Chamem um farmacêutico. Senhores farmacêuticos, estudem antibiótico. Estudem como orientar o clínico em relação a essas possibilidades terapêuticas. O que é sinergismo, o que é antagonismo, o que pode estar afetando o tratamento, o que não pode. É tanto medicamento que é dado para o paciente em alguns casos, que muitos deles podem estar antagonizando, e você não presta atenção nisso. Preste atenção, é seu papel. É seu papel. Cada um tem o seu papel. O meu papel como ser humano é respeitar aquilo que os profissionais me dizem. Eu tenho que ser humilde, respeitar e acatar o que eles me dizem. Se eu vou ao médico, ele me prescreve um medicamento lá, eu devo tomar esse medicamento como ele manda eu tomar. Como o farmacêutico mandou eu tomar na farmácia. Colocou até tem aquela mania antiga, né, de colocar na caixinha tantos comprimidos e tantas horas, tal. Esse é em jejum, esse não é. Por que isso? Se não houver uma lógica, não há necessidade da presença dessas pessoas. E há uma lógica. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar a nossa relação com o antibiótico. É necessário também, às vezes, sair às ruas para exigir a retirada do antibiótico da indústria de alimento, por exemplo. Ou que haja um uso controlado. Ou que a indústria diga, na embalagem do seu produto, que antibióticos ela usou para engordar o frango, o peru, o porco, a galinha, seja lá quem for. Seja lá que animal for. Senhor veterinário, olhe para isso. O senhor está assinando uma embalagem de produto. Senhor engenheiro de alimentos,
senhor está assinando um produto sem saber o que está sendo colocado lá dentro. Isso é omissão. Nós não temos mais tempo para isso. Nós estamos vivendo a era do fim do antibiótico. E isso é muito sério. É muito sério. É muito mais sério, senhores, do que vocês podem estar imaginando. Levar um assunto a sério é muito importante nesse momento. Nós temos um problema mundial de saúde pública, a resistência bacteriana aos antibióticos. Nós temos casos de resistência em bactérias gram-negativas, bactérias que habitam o intestino da gente, que são resistentes agora a todas as opções, pelo menos individualmente. Inclusive, a última arma que existia guardada, que eram as polimixinas, que a mídia chama, existe uma delas que se chama colistina, que é a polimixina E, está sendo utilizada agora e já não está mais fazendo efeito em algumas bactérias. Foi isolado agora. Foi publicado essa semana uma reportagem num jornal, um periódico da Sociedade Americana de Microbiologia, falando sobre a presença da resistência à colistina de uma Escherichia coli, bactéria que mora no seu intestino, meu amigo. No seu, no meu, na sua esposa, no seu filho. Está morando feliz. Mas ela pode estar trazendo dentro de si, no seu genoma, no seu gene, dentro do seu corpo bacteriano, o gene que predispõe à resistência à última droga disponível no arsenal. Talvez um dia você precise dela e não tenha mais. Por quê? A pergunta é, puxamos a orelha do médico, do dentista, do veterinário e do farmacêutico. Mas e a nossa própria? E a nossa própria, quando estamos com dor de garganta, aproveitamos a caixinha de amoxicilina que compramos um mês retrasado para o filho que estava com otite média. Tomamos 3 comprimidos, melhora a garganta, eu paro de tomar. E a nossa responsabilidade de achar interessante o jeitinho brasileiro de vender antibióticos sem receita médica. Se é correto ou não, é um outro problema, mas é regra. A regra diz: há necessidade de receita médica para antibiótico. Senhores donos de farmácia, isso é tráfico. Pode não ser tráfico de droga alucinógena, mas é tráfico de antibiótico. Pô, parece ridículo isso, mas estamos vivendo um momento de tráfico de antibióticos. Farmácias vendendo antibióticos sem receita, dando jeitinho brasileiro. Aonde vamos parar? Não. Aonde nós nos colocamos? Por irresponsabilidade, por incompetência na hora de prescrever, de dispensar, por irresponsabilidade na hora de usar, por inconsequência globalizada. Brincamos e brincamos e brincamos por 70 anos com as bactérias. Agora elas nos deram um cheque. E é praticamente um checkmate. O que nós temos hoje para esses gram-negativos? Nós temos uma associação chamada Ceftazolone Tazobactam, Ceftolozane Tazobactam mostra sensibilidade, aí, talvez, às ESBLs, bactéria produtora de beta-lactamase, mas não atua contra a bactéria produtora de carbapenemase. Aí nós temos uma associação que pode ser ceftazidima, ceftarolina ou astreonam, com avibactam, que é um novo inibidor de beta-lactamase, que parece ser eficaz contra a carbapenemase e outras beta-lactamases, o que nos impediria de usar a colistina e talvez prolongasse a vida dela, a vida útil da colistina, ou da polimixina B também. Enfim, o que fazer com as gram-negativas? Os gram-positivos, temos algumas alternativas aí, como a ceftarolina, que é uma droga que vem, uma cefalosporina, que alguns estão chamando aí de 5ª geração, mas que não pegou o nome, eu estou chamando de cefalosporina antimassa, porque ela é eficaz contra as bactérias
que são resistentes à oxacilina. Temos a tedizolina, a oritavancina e a telavancina, que são drogas também que atuam para gram-positivos resistentes à vancomicina. Ou seja, está um pouco mais calçado, mas parece ainda palanque no banhado. Está firme que nem palanque banhado, né? Balança o palanque. Pode não cair, mas fica balançando. Isso tudo porque nós erramos por 70 anos. Não é possível que a raça humana, que se autodiz detentora de toda a sabedoria universal, vai ser dizimada por bactérias por teimosia histórica. Teimosia histórica, sim, porque quando nós organizamos eventos científicos para falar com médicos, farmacêuticos, biomédicos, pessoas que atuam na saúde, pouquíssimos colegas se prestam a sair de casa para escutar um especialista falar. A mídia adora pedir opinião para os mesmos de sempre. Onde está o especialista? Vamos ouvir o especialista, o que ele tem para dizer. Qual é a realidade? Afinal, a realidade é que nós temos bactérias cada vez mais resistentes e cada vez menos drogas sendo descobertas, lançadas. Para vocês terem uma ideia, nós temos locais no planeta em que 50% das Escherichia coli já são resistentes aos antibióticos conhecidos. 50%. Né? São resistentes a vários antibióticos. Não a todos, mas a vários. E nós temos uma diminuição, para vocês terem uma ideia, de 1982, 83 por aí, onde nós tivemos 17 novas drogas descobertas para 4 entre 2008 e 2012. 4 novos antibióticos. Vocês sabem por que isso acontece? É simples de entender. Por que a indústria vai desenvolver um medicamento, gastar bilhões e bilhões de dólares para desenvolver um medicamento que o paciente toma 10 dias, 15 dias, 7 dias, 20 dias? Se ela pode gastar isso por um medicamento, o paciente vai tomar a vida toda, como uma estatina da vida, algum medicamento para hipertensão, ou para o diabético, né? Então começa também a ter o lado macabro da indústria farmacêutica, que é já está um tanto quanto irritante isso. Afinal de contas, qual o papel da senhora indústria farmacêutica nesse contexto? Esconder drogas para só usar na hora que precisar por uma questão estratégica, e aí eu aplaudiria, ou não desenvolver porque não há interesse financeiro nisso. E aí eu seria o primeiro a vaiar, talvez sair às ruas, como nós saímos aí para pedir para político corrupto sair do Brasil, sair do governo. Por que não? Sair às ruas pela vancomicina, sair às ruas pelas novas drogas que foram lançadas, pela colistina, enfim. Vamos sair às ruas pela saúde. A saúde está no caos. E não só a questão da resistência, mas toda a questão de saúde pública, todo mundo sabe que está caótico. Mas há soluções? Não sei soluções, há alternativas. Primeira alternativa inteligente, já que nós estamos lidando com profissionais altamente inteligentes e capacitados. Olha que difícil isso. Seguir protocolos de controle de infecção hospitalar. Senhores, olhem para o espelho e eu quero ver se vocês serão capazes de, olhando para o espelho, dizer: eu sigo tudo aquilo que a CCH do meu hospital mandou fazer. Eu duvido que 10% de quem está assistindo esse vídeo vai concordar, vai aceitar essa afirmativa como verdadeira. Eu trabalho em um hospital há mais de 25 anos. Na verdade, eu trabalho em um hospital desde 1988. E eu nunca vi os profissionais que atuam no hospital, com exceção da enfermagem, que é uma profissão extremamente séria no sentido de protocolo, seguindo o protocolo de controle de infecção hospitalar, como deveria seguir. De vez em quando bota uma luva, de vez em quando passa um gelzinho, de vez em quando lembra de botar uma máscara, e continua desrespeitando o protocolo de controle de infecção. Chega, né, gente? Nós estamos por aqui, ó, tá no gargalo. Uso de farmacocinética, farmacodinâmica e tratamento case-to-case para os pacientes internados, principalmente internados em hospitais, principalmente mais graves,
relacionadas à concentração inibitória mínima do antibiótico. 2 determinações que o laboratório pode fazer: determinar a MIC e determinar a concentração da droga. Criar a curva de PK/PD relacionada à MIC, né, para determinada bactéria especificamente, naquele organismo humano. Cada um é cada um. Caso a caso é importante. Isso vai exigir que o laboratório seja de excelência. E como nós vamos fracionar a droga, que a farmácia seja de excelência. Muito importante. E mais ainda, que a indústria desenvolva uma droga que não atue simplesmente no que nós já temos de alternativa, mas que ela atue naquilo que é o problema, que ela bloqueie a comunicação. Uma droga que consiga bloquear a troca de informação genética, cortar a comunicação entre as bactérias, cortar a troca de gene, plasmídio, transposon, etc, etc. No momento em que isso acontece o fim da transmissão de gene de resistência e o fim, com isso, então, da resistência bacteriana a princípio. Também é uma incógnita, né? Mas nós precisamos de desenvolvimento, de pesquisa, de dinheiro investido nisso. Quem sabe os 200 e poucos bilhões de reais que foram desviados no Brasil não serviriam para um pouquinho de pesquisa, né, senhores políticos? Além disso, equilibre-se. Quer viver em harmonia com as bactérias? Mantenha-se saudável, alimente-se corretamente, pratique esportes, né? Não leve o hospital como programa de final de semana. Domingo vamos todos visitar o vovô. Não, o hospital não é para isso. O hospital não é playground. O hospital não é pátio. O hospital é o hospital. É um lugar para o doente se recuperar e sair. Não é lugar para a família visitar o tempo inteiro. É bom visitar o vovô, o papai, a mamãe, é bom. É importante estar os pais com os filhos, é muito importante. E só. Nada de levar a família inteira para visitar o ente querido. Isso não é bom. Isso não faz bem o equilíbrio da microbiota hospitalar. Leve você que está assistindo, leve o tratamento até o final, mesmo que haja melhora clínica prévia. Tomei 2 dias, já melhorei, vou tomar tal 10º para quê? Porque você vai tomar e ponto final. Há coisas que não há necessidade de ficar explicando por quê. Se coloque numa posição de que não entende nada disso, tome o medicamento e ponto. Você precisa acreditar no profissional que está te atendendo. Senão não se cria um vínculo, não se cria uma relação de profissional cliente-paciente, e você não consegue ajudar a pessoa de forma alguma. Permita-se criar esse vínculo com o seu médico, com o seu farmacêutico, com o seu laboratório de preferência. Permita-se a isso. E a sua vida você vai ter uma condição muito melhor de responder aos tratamentos, e a sua vida com certeza vai ser mais tranquila. Não use nenhum medicamento sem orientação de um profissional ou sem prescrição, preferencialmente. Se não há prescrição, não há necessidade, converse com o farmacêutico. Não se permita usar o medicamento sem conhecer. Você pode estar dando um tiro no pé. Meus amigos, finalizando, não há final. Tá? Aí não chegamos ao fim. As bactérias sempre nos dão alternativas. Elas parecem que não querem que haja a extinção da raça humana, até porque elas convivem com a gente com muita tranquilidade. Elas aprenderam a conviver com a gente, que nós não aprendemos a conviver com elas. Alguns conselhos legais: exponha mais os filhos ao clima, exponha mais seus filhos ao mundo, permita que o sistema imunológico deles se desenvolva com força, permita que seus filhos tenham uma saúde, aquilo que se chamava antigamente de saúde de ferro. É muito importante a exposição, pé na grama, correr no mato, nadar no mar sujo, tudo isso parece nojento, mas isso é muito importante no desenvolvimento do sistema imunológico do seu filho. Quanto mais exposto, mais resistentes nós somos. Isso parece que nós estamos falando de exposição de bactérias, nós estamos falando da nossa exposição. Quanto mais nós expusermos as bactérias, aos fungos, aos vírus, mais resistentes nós vamos ficando a eles. Esse é o princípio da vacinação.
Você vacina a pessoa para que ela se torne resistente àquele determinado elemento. Ok? Exponha menos possível os seus filhos a alimentos industrializados. Carnes e aves, verduras que não sejam orgânicos, né? Esses alimentos que vêm, você nem sabe o que tem dentro daquela carne, daquele frango, daquela caixinha de comida pronta, né? Por favor, tome muito cuidado com isso. Em caso de sinais, febre, dor, né? Procure imediatamente o serviço médico. Não perca tempo. Muitas vezes, tratar uma infecção no início, com toda a certeza do mundo, irá proporcionar um tratamento muito mais tranquilo, em casa, sem precisar internar. Eu mesmo fui caso tempos atrás, no último carnaval agora, tive uma celulite bacteriana no meu pé esquerdo, que foi um diagnóstico rápido, início rápido de tratamento antibacteriano, e rapidamente me recuperei. Não tive sequela, não tive nenhum tipo de problema. Isso é muito importante. Procure profissionais para te ajudar. Né? Estão aí para isso. Por favor, pare com antibiótico com automedicação. Pare de seguir aquilo que a vizinha manda você seguir. Siga aquilo que a sua consciência manda você seguir. Para deixá-los agora almoçar em paz, né? Eu também vou sair daqui a pouco, almoçar com a minha mãe, então nosso prazo está terminando. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês a atual situação e do verdadeiro perigo que estamos vivendo. E quero deixar para vocês a frase de um grande imunologista belga, chamado Jules Bordet, que lá no início dos anos 20, escreveu um compêndio de imunologia e disse a seguinte frase: a virulência e a imunidade são coisas correlatas e recíprocas. A virulência do micro-organismo sendo a sua imunidade em face do hospedeiro, e a imunidade do hospedeiro sendo a sua virulência em face do micro-organismo. Compreender o triunfo de um dos adversários é também compreender sua derrota. Essa frase diz tudo. Mantenha-se equilibrado, mantenha sua saúde em ordem, e você vai viver saudável, pelo menos, e no momento que precisar do antibiótico, você terá a ajuda do seu sistema imunológico. Porque sem a ajuda do sistema imunológico, não existe antibiótico que funcione. Por isso, tantas pessoas graves, em estado grave de internação, pessoas que sofreram AVC, pessoas que sofreram acidentes graves, estão morrendo nas UTIs por infecções agora causadas por bactérias multiresistentes. Mas vocês podem ter certeza, e eu assino isso que eu estou falando, se o sistema imunológico não funcionar, não existe antibiótico que resolva o problema. Por enquanto, nós precisamos nos manter saudáveis e aprender a conviver com as bactérias. Lave as mãos, leve sempre um gelzinho com álcool 70 na sua bolsa, procure não esfregar os olhos, não colocar a mão no nariz e na boca. Quando cumprimentar as outras pessoas, o faça de forma discreta, ok? Cuidado com ambientes fechados. Vamos cuidar um pouco mais da nossa saúde nos lugares que a gente frequenta. No mais, vamos conviver com esses micro-organismos tão sensacionais que nos proporcionam, por exemplo, o vinho e a cerveja. Valeu, pessoal. Espero ter passado para vocês informações importantes. Espero que vocês tenham realmente gostado do nosso primeiro contato aqui no Hangout de Imersão Consultoria, e nos encontramos no próximo dia. Valeu? Muito obrigado. Um grande abraço e que Deus abençoe a semana de todos. Até lá.